O Senhor Jesus Cristo, para os amantes da Bíblia, os apaixonados pela palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma matéria chamada Numerologia, Matemática de Deus. Eu tenho falado até número 1, número 2, o número 3 na Bíblia, número 4. Hoje eu vou falar no número 5 e número 6 dentro da Bíblia, com versos e aplicações. Você sabia que o número 5 representa a humanidade, parece 229 vezes na Bíblia? É responsabilidade da humana. Os membros do corpo usados para trabalhos práticos, mãos, pés, cada um possui 5 dedos. 5 dedos. Número 5. Para perceber o mundo exterior, Deus nos deu 5 sentidos. Qual foi? Visão, tato, olfato, audição e paladar. 5. Um dos, aqui, ó, um dos servos da parábola dos talentos que Jesus contou foi responsabilizado para negociar 5 talentos. Isso você vai ver lá em Mateus capítulo 25, verso 15, mostrando assim a responsabilidade e dedicação ao granjear mais 5 talentos. Mateus capítulo 25, verso 20. Um rapaz apresentado por André a Jesus entregou 5 pães, o qual Jesus alimentou 5.000 pessoas. Está em João capítulo 6, verso 8 a 10. Cristo, para realizar a nossa redenção, recebeu 5 feridas, 2 nas mãos, 2 nos pés e 1 ao lado. Está em João capítulo 19, verso 17, 18 e 34. A parábola das 10 virgens, 5 era prudente, 5 era loucas. Mateus capítulo 25, verso 2. As 5 virgens prudentes tiveram a responsabilidade de conservar o azeite em suas lâmpadas. Davi apanhou 5 pedras lisas no ribeiro e foi encontrar Golias. 1 Samuel, versículo 17, verso 40. Estou falando número 5. Estou falando número 5. O quinto mandamento, os filhos têm a responsabilidade de honrar os seus pais. Êxodo capítulo 20, verso 12, Deuteronômio capítulo 5, verso 16. A lei de Deus que contém a responsabilidade e obrigação de bênção para o seu povo, possui 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os pilares do Velho Testamento. As pessoas culpadas diante do Senhor deveriam fazer plena restituição pela culpa, devendo acrescentar ainda assim a quinta parte da restituição. Você vai ler lá em Números capítulo 5, verso 5. E é chamado por Deus de compromisso e responsabilidade. Falei da matemática no número 5. Vou falar agora da matemática número 6 dentro da Bíblia, que significa um número 6 dentro da Bíblia. Isto é estudo. Você pode pregar, pode estudar, você pode ter uma dúvida. Alguém pode falar, o que a Bíblia fala no número 6, do número 4, dentro da Bíblia? Aí você vai, dentro da sua pregação, se posiciona na pregação, no ensinamento, em pergunta. Então, eu vou falar agora sobre o número 6. Okay? O símbolo do número 6 é atividade e esforço humano. Número 6 significa humanidade. Número 6, o número do homem. Número 6, humanidade. Aparece a cerca de 128 vezes na Bíblia. Por isto, o homem trabalha e se esforça, nunca chegará à perfeição do número 7. O número 6 está relacionado
como o trabalho humano, pois 6 dias o homem deveria trabalhar. Êxodo capítulo 20, verso 9. A estrela de Davi, que vem da bandeira de Israel, com o símbolo nacional, é a única estrela que possui 6 pontas e demais possui 5 pontas. Assim, por mais que Davi tenha se empenhado e se esforçado, não chegou a atingir a perfeição do número 7. 1 Samuel, capítulo 24, verso 10. O homem foi criado no sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 31. O trono de Salomão, o rei de maior grandeza e sabedoria na terra, possui 6 degraus para chegar até o seu trono. Tinha 6 degraus, né? Nós vamos aqui em 1 Reis, capítulo 10, verso 19. Por causa da imperfeição do seu reinado, o reino foi depois dividido lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 29 e 32. A cestalha de pedra usada pelos judeus quando Jesus transformou a água em vinho, João capítulo 2, versos 6 ao 7, testemunharam a inútil esforço humano por falta do vinho. João 2, verso 3. Sem Jesus, nem Maria e nem mais ninguém pode conseguir coisa alguma. João capítulo 15, verso 5. Sem mim você não pode fazer nada. Porém, quando o homem reconhece as suas limitações e pede ajuda divina, imediatamente o milagre acontece. João capítulo 2, versos 5 ao 11. O número 6 indica limite humano, o máximo que o homem pode fazer sem Deus. O número 6, nome da tribo de Israel, era gravado numa pedra de ônix e outras 6 nomes da tribo era gravado num outra pedra de ônix. Está lá em Êxodo capítulo 28, verso 9 e o verso 10. O sexto mandamento diz a respeito do homicídio, o pior pecado do homem contra o homem. É o sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 14. Eu aqui dei a numerologia, o estudo numerológico dentro da Bíblia, que muitas vezes é insignificante para alguns cristãos, para alguns crentes, mas para aqueles que amam a Bíblia, ele vai utilizar perfeitamente para os seus estudos, para os seus esboços, para o seu melhoramento espiritual dentro da palavra do Senhor. Se está escrito, é porque devemos aprender e colocar em prática. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.